Oi, gente! Mais um vídeo aqui neste canal e hoje pra falar do quê? Faz anos que eu não falo sobre isso, não é? Vamos falar do Vem Segue-me. E aí, me conta, como ficou o estudo das escrituras, o estudo do Vem Segue-me durante essa quarentena? Que, gente, essa quarentena tá nos enlouquecendo, não é? Pode ter uma tendência, sim, muito grande a deixar o estudo das escrituras de lado, principalmente num ano tão especial como é esse, né? Que é o estudo do livro de Mórmon. Aqui em casa nós prosseguimos firmes e fortes e o Vem Segue-me tem sido um grande aliado, né? Durante esse período, mas eu confesso que eu não tenho utilizado ele 100% como eu fazia antes. Antes eu gostava de utilizar todos os tópicos e falar sobre tudo a semana toda, e agora a gente mudou um pouco o nosso ritmo, porque apesar de a gente estar em casa, parece que o tempo também é bem difícil, né? Porque se eu reclamava da semana de prova, eu era uma tola, porque eu não fazia ideia do que era uma semana de prova na quarentena. Sou professora dos valorosos, das crianças maiores, como se dizem hoje em dia, né? E a primeira coisa que eu pensei foi: e os meus alunos, como eles vão ficar? Porque a gente sabe que tem crianças que os pais ajudam, que ensinam, mas também tem aquelas que só têm o contato com o evangelho, com as coisas da igreja, no domingo. Então a primeira coisa que eu fiz foi: bom, eu vou gravar aulas online bem compactas, de 3 minutinhos, só dando um breve resumo e lançando alguns desafios, né, para os meus alunos. E, gente, vou falar que foi fracasso total. No primeiro momento eu fiquei um pouco chateada, mas depois eu fiquei pensando, poxa, essas mães estão se virando, né, em casa, esses pais, né, também estão se virando em casa, então às vezes é difícil para eles também encontrar um tempo para as coisas que eu tô pedindo, que por mais que sejam coisas do manual, coisas, né, eu acabei desistindo de mandar essas aulas online justamente para não sobrecarregar os alunos, né, que ainda não estavam fazendo aula da escola, foi bem no início mesmo. Isso que hoje em dia, pensando melhor, eu acho que seria ainda mais difícil, porque agora tá bem mais intenso, né, para as crianças que têm essa oportunidade de ter aula online. É uma coisa muito intensa, eles ficam o dia inteiro na frente do computador, então eu pensei, pô, vou mandar uma aula online, ele vai rir da minha cara, porque ele não aguenta mais ficar com a cara no celular estudando, né? Mas jogando vocês gostam, né, lindinhos? Eu sei porque eu tenho 2 que são assim. Então eu vim falar algumas diquinhas, algumas coisas do que você pode fazer na sua casa para melhorar esse estudo. Enfim, vamos conversar. Coisa, gente, não se sinta limitado ao cronograma do Vem Segue-me. É óbvio que o cronograma é uma bênção, ele nos ajuda ali a saber as escrituras, mas no próprio início, assim, nas primeiras páginas do manual mesmo do Vem Segue-me, tá falando que você não precisa se limitar ao cronograma. E o mais importante é que você esteja aprendendo o evangelho junto com a sua família. Então, eu amo Vem Segue-me, sou apaixonada e acho que é um manual incrível, que pode ajudar muito. Mas se você tem essa dificuldade, às vezes um trechinho que você pega, você passa ali com a sua família, uma escritura que vocês leiam juntos, você consegue ensinar vários princípios, né? E é isso que importa. Então aqui em casa a gente tá fazendo de que maneira? Todo mundo lê individualmente, né, durante a semana e anota todas as suas impressões. Então essa já é outra dica que eu vou dar, tá? Anote os seus sentimentos, as suas impressões, tá? Que isso vai ajudar a desenvolver melhor, porque assim, se tem 5 capítulos para ler naquela semana e você lê na segunda o primeiro capítulo, na terça, o outro capítulo, isso eu tô falando para famílias que não estão tendo o tempo necessário para estudar durante a semana todos os dias, que é o recomendado, tá, gente? Então defina aí esse dia que você vai estudar. Aqui em casa tem sido o domingo, que é onde a gente fica quase 1 hora, todo mundo sentado, expondo as suas ideias. Tem sido muito legal assim. Não sei se é a maneira certa de fazer, não sei se é isso, mas eu sinto que os meus filhos estão aprendendo o evangelho, eles estão aprendendo realmente o livro de Mórmon, tem ajudado. Então o que eu peço para todo mundo? Todo mundo estuda durante a semana individualmente, né? Durante a semana todo mundo lê, e aí anota tudo, vai anotando, fazendo um resumo mesmo, e quando chega no domingo, a gente senta todo mundo, cada um fala suas ideias, e disso vão surgindo outras ideias, e tem sido uma experiência incrível com ele. Então utilize a música para chamar o espírito para estudar. Gente, desenhos, peçam para as crianças fazerem desenhos. Eu não sei onde tá o desenho deles agora, porque eles deram uma saidinha, mas eu queria mostrar para vocês. Quando a história é muito marcante, é muito legal, assim, eles fazem desenhos daquela semana e apresentam durante o domingo, e é muito legal, e eu sinto que isso fica muito na cabeça dele. Estude um pouquinho a cada dia, leia todos os dias, porque o que acontece? Às vezes a gente estuda as escrituras
e tá ensinando um princípio ali. E aí a gente consegue encaixar alguma situação que a gente está vivendo, alguma coisa dentro desse princípio. Então, se você for estudar sempre, for lendo um pouquinho por dia, um capítulo que seja por dia, você vai conseguir fazer um resumo disso tudo, vai conseguir criar. Gente, os motoqueiros hoje, eles estão sábado, né, amor? Enfim, tem uma citação do presidente Monson que ele diz o seguinte, vou ler aqui, tá? Ler muito de uma vez só não dá nem de longe tão bons resultados como a leitura e a aplicação diária das escrituras à nossa vida. Eu achei isso incrível. Ou seja, não adianta nada você querer ficar longe das escrituras, deixar os seus filhos longe das escrituras todos os dias da semana, chegar no domingo só você ensinar. Inclusive, vou contar aqui, vou delatar os meus filhos. Eu estava sendo responsável por essa parte dos resumos, né, aqui em casa. Aí o que eu fazia? Fazia os resumos e eles liam uma escritura que eles tinham gostado. Só que o que acontecia? Eu falava tudo e eles só ficavam assim. O que, queridinhos? Aí o que eu fiz? Cara, todo mundo agora tem que fazer o resumo. Todo mundo. Tem sido muito legal ver a maturidade que eles têm criado com isso, tem sido bem observador. Se você parar pra pensar em tudo que tá acontecendo nessa pandemia, no dia a dia dos seus filhos, nas relações que eles têm tido, eu tenho passado por várias experiências que eu nunca pensei que fosse passar. Olha, é uma das coisas que eu mais tenho aprendido, gente, olha, é uma lição pessoal, tá? Que eu vou compartilhar. Nunca diga, o meu filho não faria isso, porque ele faria, tá? Eles estão crescendo, eles estão na quarentena, eles estão em casa, mas eles estão crescendo, né? E eles vão passando por situações, por coisas que estão passando por mudanças de pensamento, de tudo, mesmo que seja online com os amigos, coisas que são oportunidades incríveis de ensino. No domingo, quando a gente estava falando sobre Corior, nós estávamos falando sobre os anticristos e lemos uma citação no Vem Segue-me falando sobre atitudes anticristo, né? Que tudo que vai contra a família, enfim. Eu sei que a gente começou a conversar. Quando eu fui ver, eu tava ensinando sobre a lei da castidade pros meus filhos, pensando em muitas coisas. Então, assim, utilizem esses momentos, essas situações com os filhos de vocês, seja observador, porque isso tudo vai ajudar você a ensinar o evangelho também pra eles no dia a dia. Aproveitem as perguntas que os filhos de vocês fazem. Às vezes você tá falando de um assunto e ele começa a falar uma história da carochinha e você fica assim, meu, você não tá prestando atenção em nada que eu tô falando. Mas ele tá. Por trás daquela pergunta tem alguma maneira de você ensinar alguma coisa, né? Então, aproveitem a curiosidade das crianças. Unam-se frequentemente com os seus filhos para tomar o sacramento, para ensinar sobre Jesus Cristo, né? Mesmo dentro de casa, eles estão tendo muitas oportunidades de serem tentados pelos inimigos. Eu tenho uma preocupação enorme, eu penso nos meus alunos todos os dias. Saudades valorosas! Mas eu penso muito neles, o que eles estão passando. Outro dia eu tava aqui limpando as janelas de casa, eram umas 10 e pouquinho da manhã, e eu vi 3 menininhos passando da idade do meu filho, né? E eles estavam os 3, assim, sem máscara e com pipa na mão. E eu fiquei pensando, poxa vida, né? Eles poderiam estar na escola agora, não estão, não podem estar. Eu fiquei pensando nos meus alunos, o que eles estão fazendo com o tempo livre deles, a que perigos eles estão expostos. É muito preocupante. Então, mesmo aquelas crianças que não têm os pais na igreja, né? A gente também não pode fazer muito, porque a gente também não pode ir na casa deles, eles não podem vir na nossa casa. É uma situação bem difícil, né, gente? Mas a gente tem que orar por eles sempre e esperar que o Senhor cuide deles de alguma maneira. Enfim, pais, professores, líderes, não se culpem tanto. Gravando esse vídeo agora, eu me senti inspirada a fazer algumas coisas. Talvez conversar com os pais, ver o que os pais acham de alguma aula, de algum vídeo, não sei, algo que a gente possa lançar como desafio para as nossas crianças, para que elas tenham um contato com as escrituras diariamente. Se você não está estudando, ainda há tempo, gente. Jesus Cristo não voltou ainda não, a gente tá aqui, tá vivo. Vamos orar para isso tudo acabar logo, o mais rápido possível, para que a gente possa estar de novo na capela com os nossos filhos, com os nossos alunos tão queridos, que nos deixam doida, mas a gente morre de saudade deles. Enfim, se vocês quiserem, eu já pensei em várias coisas para fazer aqui no YouTube com relação a isso, mas eu não sei o que vocês pensam. Pensem em fazer uma microaula aqui, mas eu não sei se é adequado, enfim. Mandem sugestões aí nos comentários, tá bom? Mandem recadinhos, ideias, inspirações, o que vocês acham que é legal, o que não é. E se eu puder ajudar de alguma maneira, fazendo o que eu amo, que é gravar vídeo, deixa aí nos comentários pra eu saber, tá bom?
Boa semana pra você, pra sua família, pra todo mundo. Que a gente possa se encontrar em breve. Um beijo. Até o próximo vídeo.